Palmeiras negocia e libera meia numa venda importante minutos antes da partida. Todos os erros de arbitragem, tudo o que aconteceu entre Palmeiras e Flamengo, até o Abel e jornalistas falando de possível expulsão. E a gente tem o grande desfalque pro jogo no final de semana contra o São Paulo. Rapaziada, choque rei e já tem baixa. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta. Dali, porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente veio para mais um vídeo. Rapaziada, muito obrigado pela sua presença, seu like. Aqui você acabou de chegar no Jornal Alviverde, onde eu chego com a informação, com a notícia. Você chega com seu like e a sua inscrição. Todo esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma casa segura que você pode chegar num bônus de até 1.560. Top, né? Utilizando o cupom REDE, mas só com o cupom REDE você pode chegar a tudo isso, rapaziada. Então jogue com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha e é 18+. Link no fixado. Bora, rapaziada, vamos começar aqui então falando do jogo do Palmeiras. Palmeiras jogou bem, rapaziada. Eu vi muita gente criticando e é uma das coisas que eu não consigo entender. O que vocês esperam que o Palmeiras jogue? Palmeiras enfrentou um adversário muito difícil. Talvez o time brasileiro aí que mais estava jogando bem até semana passada, até essa semana, para falar a verdade. O Flamengo estava vindo muito bem, mostrando grande destaque no futebol brasileiro. Todo mundo falando, o Tite acertou a casinha, acertou a defesa, colocou uma das coisas que ele fazia na Copa do Mundo, na seleção brasileira, que era tomar menos gols, não tomar gols, quase não tomar gols, e é isso que ele fez com o time do Flamengo hoje. Tanto que o time do Flamengo poderia ter sido até líder do Campeonato Brasileiro, poderia ter se classificado com mais facilidade na Copa do Brasil, e isso não aconteceu. Então o trabalho que o Palmeiras fez em tão pouco tempo de mostrar que tem qualidade, que tem força, que voltou a jogar um bom futebol, gente, o Palmeiras atacou muito bem. Não adianta falar que o Palmeiras tem uma jogada que é a jogada de falta, bola parada. Pelo amor de Deus, né? Bola parada, falta, escanteio, isso daí são detalhes do jogo que acontecem. Palmeiras tem sim lance importante, Palmeiras tem realmente jogadas organizadas, criação de jogadas, tanto que no início do jogo aí a gente já via o Maurício chutando pro gol, a gente viu o Flaco Lopes chutando pro gol, fraco, Flaco Lopes, fraco, mas chutou, tentou, é o que a gente tem. Então, eu tenho que falar a verdade. Eu não vou vir aqui e acabar com o time, criticar o time só pra ganhar audiência. Não, jamais farei isso com vocês. Eu venho aqui e falo a verdade. O time do Palmeiras jogou bem. Tem suas deficiências? Temos. Tem problemas? Temos. Assim como a gente viu o time do Flamengo, que não aguenta uma bola na área. Todos os adversários do Flamengo que forem jogar contra eles, prestem atenção, meus amigos. É só levantar na área. Isso daí, quem escancarou essa deficiência do time do Flamengo foi a gente, foi o time do Palmeiras. Abel Ferreira colocou um time alternativo, sim, a gente viu pelo meio campo, mas olha que loucura, né? Cebolinha lesionado, Vinha lesionado, a gente estava vendo aí o De La Cruz voltando de lesão, Vinha, o Cebolinha tomar a lesão ali, que é cirurgia. Isso daí o jogador é de jogar muitas partidas, o Vinha estava voltando, mas mesmo assim, aí a gente vê que o número de partidas, os jogadores precisam ser poupados. O Abel largou o Campeonato Brasileiro, ele falou isso pra vocês? Largamos o Campeonato Brasileiro? Deixamos o Brasileirão de lado? Não, né? O único campeonato que a gente largou até agora foi a Copa do Brasil e porque a gente saiu. Esse time de ontem tem muita qualidade. E da forma que o Flamengo jogou contra o Palmeiras, você precisa jogar com... a forma que o Palmeiras jogou contra o Flamengo, a gente precisa de um centroavante e precisa do Rony. O Rony fez a diferença quando entra, porque ele faz muita fumaça. Eu sei, o Rony não é o primor de jogador, mas hoje é um dos jogadores mais importantes, principalmente quando a gente enfrenta o Flamengo. A gente viu que contra o Flamengo no primeiro turno foi empate, no segundo turno foi empate, o Palmeiras perdeu um da Copa do Brasil e ganhou um da Copa do Brasil. Está desclassificado, tudo bem, mas no geral a gente vê que empatou em tudo com os caras, que são a sensação do campeonato. Então o que o Palmeiras conseguiu produzir nesses últimos tempos, grandes jogos contra o Botafogo, isso daí é ótimo, precisa melhorar contra as equipes menores. Já falei diversas vezes, a regra do Brasileirão é simples, vai na trocação contra
Os grandes e os menores ganham, levam os pontos. É isso que o Palmeiras tem que fazer no Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua opinião, coloca aí quem foi o melhor, o pior da partida. Ontem, na live de ontem, de 2 horas que a gente fez falando sobre isso, na live de ontem eu coloquei o Everton como o melhor jogador do Palmeiras. Eu acho que na zaga eu acabei colocando o Murilo, que foi expulso, mas parando pra analisar, o Fabinho ontem não entregou bem. Então comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Vamos lá, rapaziada. O lance do Pulgar. Muita gente tá reclamando desse lance, eu concordo e eu aceito todas as reclamações. Pra mim é um erro de arbitragem. E eu vou colocar agora o Abel Ferreira falando sobre isso. Vamos ouvir o mestre aqui. Ele tava injuriado ontem. Consegui entender como é que o jogador do Botafogo é expulso na Copa do Brasil e hoje o jogador do Flamengo não é expulso, quando até a língua trilha e dá Eu não entendi o porquê que ele falou isso, viu? Eu não entendi. na cara. Acho que há uma falta de coragem, porque é só seguir as regras. Onde é que está o critério dos lances? Porque é que o do Botafogo foi vermelho, que tem muito menos gravidade do que este, e este é amarelo. Quando nós temos recurso a VAR, não consigo entender, sinceramente, eu não consigo entender. Acho que a arbitragem brasileira atravessa, eu não conheço no passado, eu sei que cheguei há 4 anos, atravessa um momento de crise grave. Não sei porquê, mas como disse, acho que isso é claro, e a televisão e o VAR mostra isso. Não consigo entender como é que o jogador do Botafogo é expulso. A arbitragem, ela atravessa esse momento de crise, momento disso tudo. O futebol, ele tá bagunçado, gente. Não é questão só da arbitragem. Se o problema fosse só a arbitragem, a gente resolveria em 2 palitos. Não é. O problema que está sofrendo o futebol brasileiro é muito maior do que só isso. Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. E agora eu vou colocar uma pessoa perita em arbitragem falando sobre o lance. E é bem interessante. Bora, vamos ouvir aqui. O Gar, ele tem a bola, e aí ele dá aquele tapa na bola. O Richard Rios vem no corpo dele. E pra mim há uma falta, primeiro, do Richard Rios no Pulgar. Porque o Richard Rios vai só no corpo e não permite que o Pulgar prossiga no lance. Ele faz uma ação de bloqueio que diz a regra 12, ó. Se coloca no caminho do adversário. Isso, pela regra 12, é falta do Richard Rios no Pulgar. Agora, isso não isenta a ação do Pulgar no Richard Rios. Então, você tem uma ação a mais. A bola não está em disputa entre eles. Nesse encontrão, o que o Pulgar faz? Tem uma mão ali, que até eu estava falando com o Zé, a mão direita acerta o rosto do Richard Rios, mas eu acho que ali é mais daquele, você chegou até mim, a mão, você pegou no rosto. Agora a mão esquerda, o Richard Rios acerta, o Pulgar acerta o rosto do Richard Rios com a mão fechada, assim, na minha visão, no rosto, e isso dentro da regra, essa mão esquerda no rosto do Richard Rios, se você não tem disputa de bola e a bola não está em disputa no local que ocorre a ação, isso entra em conduta violenta. E você só não expulsa se a força é insignificante. E a gente vê que o Wilton mesmo entende que há força no lance que ele aplica cartão amarelo. Então não é força insignificante. Só que se você não tem uma disputa de bola e a regra deixa claro, atingir o rosto do adversário, cabeça, rosto, com mão ou braço, é cartão vermelho. Então, para mim, nesse lance, seria a falta do Richard Rios no Pulgar, mas expulsão do Pulgar por conduta violenta. E aí, o Wilton viu no campo, Bruno, deu um amarelo e o VAR deixou passar. Então a gente vê aí que houve um problema de análise, né? Acho que a questão do lance do Richard Rios, alguém pode duvidar e falar, não foi falta, porque o Richard Rios, ele entra e faz a parede, ele entra e diminui, meio que diminui a velocidade, meio que esperando o contato. Tudo bem, pode ter feito a falta, ou então pode não ter sido a falta, é uma questão ali de analisar esse lance. Só que, em seguida, o que o Pulgar faz não é um lance natural,
É o que ela fala, fecha a mão e vem de cima para baixo. Isso não é natural. Por mais que seja uma falta do Richard Rios, não anula o que ele fez. Vamos falar, em calada da noite o Palmeiras negocia meio campo. Bruno Tabata se acertou então com o Internacional. Números da venda do Bruno Tabata ao Inter. Palmeiras receberá 2,2 milhão de dólares. Fica com 20% dos direitos e tem ainda 20% da mais-avalia em uma venda futura. Inter comprou 80%. Jogador havia sido um pedido de Abel Ferreira. Não se adaptou e pediu para ser negociado. Além do Inter, times mexicanos foram atrás do jogador e não houve acordo. Além dos times mexicanos, a gente teve também, rapaziada, o pessoal do Qatar, que até o último momento tentou uma negociação, mas como chegou os jogadores lá para eles, então eles ficaram aí com aquela coisa de não poder contratar mais estrangeiro. Bruno Tabata era empréstimo. E agora é isso. Finalmente o Palmeiras conseguiu vender. Lembrando, o Palmeiras perdeu dinheiro por enquanto, porque se você comprou por 5 milhões de euros e tá vendendo por 2,2 de dólares, a gente perdeu dinheiro. Mas o Palmeiras ainda tem 20% do jogador, que isso daí vai cair em uma hora se ele for vendido, e também mais 20% numa avalia, em mais avalia em uma venda futura. Então quer dizer, além dos 20% que o Palmeiras tem, que deverá ser comprado, o Palmeiras vai ganhar mais 20% do valor que aí ele for vendido futuramente. É meio estranho isso, né? Porque é mais fácil o Palmeiras ficar com 40% do jogador. Bom, enfim, né? Não sei. Mas tá aí. Jogador que desvalorizou, não é mais do Palmeiras, e o Palmeiras agora tem um problema a menos. Fica faltando só o Atuestinha, porque Navarro já foi, agora o Tabata já foi, outros jogadores aí estão sendo negociados. Fechou, rapaziada? Tamo junto, fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e avante palestra!